tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado aos céus, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, querido e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós te exaltamos, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome por tua presença tão gloriosa nesta casa de oração. Te louvamos, ó Deus, pela tua guarda, tua proteção na caminhada até este lugar. Alguns irmãos que vieram de tão longe, ó Pai, cito a distância maior, a cidade de Nanuque, que o Senhor abençoou cada irmão de perto e de longe a estar nesta manhã aqui. Te louvamos pelo carinho, a recepção, aleluia, a alegria da acolhida nesta igreja. Pai querido, nesta reunião solene, neste momento tão importante da história da tua igreja, nós estamos aqui, ó Pai, nesta manhã, dispostos, aleluia, com os corações, ouvidos e mentes abertas, para entender, aleluia, ouvir, aleluia, guardar e praticar a tua santa palavra. Abençoe a minha vida e a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no teu lugar, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus esta manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu pretendo não demorar mais do que Deus me permitir. Amém? Mas eu quero falar nesta manhã sobre a missão, os desafios que o campo missionário nos prepara. Aquilo que nós temos como desafio. Nós estamos aqui, cada irmão de cada lugar, cada um com uma realidade. Enquanto algumas irmãs aqui louvavam o nome do Senhor Jesus, o pastor Gilmar falava ao meu ouvido da dificuldade dessas irmãs, onde esses jovens moram na zona rural, distantes uns dos outros, mas eles não medem esforços para estar na casa do Senhor, para buscar a palavra de Deus e fazer o seu melhor para o Senhor. Nós temos aqui próximo da igreja irmãos também que vêm até a igreja, enfim, cada um com uma realidade de vida, cada um com um desafio missionário, cada um com uma história de vida. Cada lugar é um lugar, cada história tem o seu contexto, cada situação, cada igreja tem a sua peculiaridade, cada pessoa tem a sua formação, cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente que está aqui nesta manhã, cada um tem a sua vida, cada pessoa é uma pessoa. Mas queridos, nós estamos envolvidos numa obra, amém? Numa obra que é gerenciada, que é governada por Deus, aleluia, gerenciada pelo Espírito Santo, e Jesus é o nosso maior testemunho de uma missão concluída com excelência, amém, igreja? Então nesta manhã, a palavra de Deus diz aqui que neste momento que o Senhor Jesus ia subir para o céu, havia uma curiosidade da parte dos discípulos. Eles queriam saber quando seria o tempo, em que tempo aconteceria, aleluia. E Jesus disse: olha, não nos compete saber o tempo e a época que o próprio Deus reservou para a sua exclusividade e autoridade. Irmãos, nós não sabemos como Jesus e quando ele voltará, aleluia, mas uma coisa ele diz para nós: ide e fazer discípulos de todas as nações, amém? Então a igreja, ela é comissionada a fazer o ide. A igreja, que sou eu e você, nós somos comissionados a levar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. O texto nos diz aqui, queridos, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, amém? É certo que a oração é algo que está sempre em ordem na vida do cristão. Posso ouvir um glória a Deus? O poder do Espírito Santo é algo que deve estar em evidência na vida do cristão. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, queridos? Poder do Espírito
Santo para quê? Aqui diz a palavra do Senhor, aleluia, e recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Hoje eu quero falar com os irmãos e as irmãs sobre um dos maiores desafios aqui, é o que eu quero trabalhar nesta manhã, um dos maiores desafios da implantação da missão, que é o testemunho de vida. Irmãos, não tem alguma coisa ou outra coisa tão importante na vida de um obreiro, na vida de um servo de Deus, na vida de um pastor, presbítero, seja ele um obreiro que está na igreja ou fora da igreja, que não seja o testemunho de vida. O Senhor disse: recebereis poder ao descer sobre vós, para que vocês sejam testemunhas. Testemunhar o quê? Provavelmente nós temos aqui algumas pessoas letradas, formadas no direito, e o testemunho é aquela pessoa que vai falar daquilo que ele viu. Não é isso, doutor? Ele vai falar daquilo que ele viu. Está aqui a doutora Mariléia, eu converso muito com ela, uma mulher de Deus. A minha filha estuda direito. O testemunho é aquela pessoa que ela vai relatar aquilo que ela ouviu. Alguém disse para ela, ou ela presenciou, ou ela vivenciou, ela vai ser a testemunha daquilo. E a palavra de Deus fala nesta manhã que o Senhor, Ele disse que era para nós sermos testemunhas. Queridos, nessa manhã nós precisamos pensar, os missionários que vieram antes de nós, eles tiveram um testemunho, eles deixaram um legado de um testemunho ilibado, alguém que viveu na presença do Senhor, passando por momentos difíceis, mas que não titubearam, que não tiveram dúvidas do chamado de Deus para as suas vidas. Eu ouvi aqui o irmão dizer, há 48 anos, servindo ao Senhor com a mesma disposição. E nesta manhã, eu quero perguntar para você, meu irmão, como está o seu testemunho de vida? Porque, irmãos, hoje ser cristão é moda. Hoje falar que é cristão virou até um negócio. Hoje é negócio. Ser cristão hoje é negócio. Virou negócio, não é? Você chega num lugar para comprar uma coisa, quando você diz eu sou cristão, você não assina nada. Tem lugar ainda assim que você não assina nada. Você, com a tua palavra, você compra um carro, uma casa, um avião, um helicóptero, uma rua inteira de casa. Por quê, queridos? Porque o mundo, eles olham para o cristão não para aquilo que ele fala, mas para aquilo que ele é. Amém? Para aquilo que ele é, na presença de Deus. Então a palavra de Deus nos diz nessa manhã que o Senhor, Ele disse: mas recebereis poder para ser minhas testemunhas. Irmãos, nós não podemos deixar de falar disso. E Ele fala, qual é o primeiro lugar que eu preciso ser testemunha? Ele fala Jerusalém. Jerusalém é lugar de paz. Uma cidade situada a uns 50 quilômetros do mar Mediterrâneo, a 22 quilômetros do mar Morto, a uma altura de 765 metros acima do nível do mar. Uma cidade bonita. E Jerusalém, a nossa Jerusalém, é aquilo que está mais próximo de nós. A nossa Jerusalém, queridos, são pessoas que estão próximas de nós. É o primeiro limite do testemunho de vida. É o primeiro limite onde Deus quer que nós sejamos a obra-prima de Deus. Onde Deus espera que eu e você, que nós como servos e servas do Senhor, sejamos uma bênção. Onde? Na igreja local, no bairro onde nós moramos, no local de trabalho, na escola. Essa é a nossa Jerusalém. É o lugar mais próximo. E nós precisamos pensar, quando nós olhamos a história dos missionários, a gente olha, alguém fala, a gente fica assim, homens de coragem, pessoas que foram perseguidas, fala comigo, fala irmãos, fala igreja, pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, pessoas que foram perseguidas, pessoas que foram mortas. Mas queridos, precisamos pensar, pessoas que estão perto de nós.
e elas querem ver alguma coisa de Deus em nós. Amém? O seu amigo da escola, o seu amigo do trabalho, o seu vizinho. Tem cristãos que ele parece um agente secreto. Ele mora num lugar há 300 anos e ninguém sabe que ele é cristão. Não é, igreja? Ser testemunho em Jerusalém. O bairro onde você mora, irmão, as pessoas que você convive precisam saber que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Mas não é quando você sai com a Bíblia debaixo do braço, não. É o seu caráter, é a sua conduta, é a sua família, é a maneira como você se comporta na sociedade, é a maneira como você age com os comerciantes da sua cidade. Jerusalém é o lugar mais próximo de nós, na escola onde nós estudamos, onde você estuda. As pessoas conhecem você no lugar onde você mora como o quê? Como quem? Você precisa pensar nisso nesta manhã, porque nós estamos escrevendo uma história. Levanta alguém aqui para mim, algumas 10 pessoas. Levanta do seu lugar para mim, adultos, levanta para mim. Aí, você consegue ver aqui na frente? Nós vamos escrevendo uma história para essas crianças que estão aqui, ó. Aqui. É a próxima geração, pode sentar, muito obrigado. São a próxima geração, amém? Inclusive os nossos filhos. Jerusalém, irmãos, fala das pessoas que estão próximas de nós. É o limite mais próximo de nós. Alguém foi evangelizar o grande. Ele disse assim: eu aceito o seu Cristo, mas eu não aceito o seu cristianismo. Irmãos, quantas vezes nós olhamos para as pessoas e elas não querem vir à igreja? E quando nós vemos o relato que o pastor Gilmar deu aqui dos missionários, nós ficamos como? Muito bonito, não é? Ele perseverou, maravilha. Mas nós precisamos pensar na Jerusalém. Precisamos pensar que tem faltado modelo de cristianismo no Brasil. Tem faltado, é uma escassez, homens de testemunho na sociedade, testemunho na igreja. O dia que eu vim aqui na igreja, cadê o irmão dirigente de Vila Barreiros? O dia que eu ouvi o testemunho daquele irmão aqui na frente da igreja, ele falando: quantos anos, irmão? Quantos anos? Você do Senhor? 8 anos? 6 anos? 6 anos? De Deus. Jerusalém. Como que eu quero que os meus filhos olhem para mim, a minha geração olha para mim, se eu, na hora que eu vou no Gasol Pilatos colocar meu envelope de dízimo, e eu tenho uma renda de 30 mil reais, eu tenho coragem de colocar no meu envelope de dízimo 200 reais, 100 reais, 500 reais, Jerusalém, pessoas que estão próximas de nós, que conhecem a nossa vida. Nós ouvimos muitos irmãos dizer: não, eu sou cheio do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus é comigo, eu sou um servo do Senhor. Mas o que é que o seu testemunho tem que falar? Jerusalém é o limite das pessoas que estão próximas de nós. Jerusalém é o limite da nossa família. Pessoas da nossa família que conhecem a nossa vida antes, agora e conhecerá depois. Mas ele diz ainda: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Mas ele também fala da Judéia. Amém? Ele fala da Judéia. E Judéia fala, meus irmãos, que a nossa Judéia são aquelas cidades e vilarejos onde o Evangelho não chegou, né? Onde nós precisamos colocar a nossa bandeira. Nós temos muitos lugares aos redores de Teófilo Otoni, das cidades onde nós estamos, em que é a nossa Judéia. Amém, igreja? Ser testemunha na Judéia, nas cidades vizinhas, transpor o limite das dificuldades. Quando eu ouvi o pastor Gilmar falar
missionário. Nós precisamos refletir, queridos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer ver no próximo ano somente esse grupo de pessoas aqui, não. Você crê nisso? Deus quer ver pessoas do outro lado da rua. Amém? Precisar fechar essa rua quando eu e você, cheio do Espírito Santo de Deus, testemunharmos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém, igreja? É para fechar a rua, é para pedir o pessoal para vir. Olha, vai precisar fechar a rua inteira. Nós vamos usar todo esse espaço aqui. Vai faltar lugar. Creia nisso, igreja. Aleluia! Cheio do Espírito Santo, para ser testemunha em Jerusalém, na Judeia, levar a palavra do Senhor. Hoje nós temos a igreja migrada. Nós temos as pessoas mais que se migram na igreja. Não tem nenhum erro nisso, não. Mas hoje as conversões estão diminuindo. Estão diminuindo. A cada dia, a cada tempo, as pessoas migram para lá e para cá. Mas as conversões estão diminuindo. Porque muitas vezes nós não conseguimos superar o limite da Judéia. Não conseguimos superar essa coisa do testemunho. Estamos muitas vezes nos enquadrando com o mundo. Estamos muitas vezes orando para que a igreja cresça. Mas a nossa contribuição na oração, ela tem sido ineficaz. E nessa manhã nós não podemos deixar de dizer isso para a igreja. Que muito mais importante é o nosso testemunho. Mas ele fala assim também, que é para nós não ficarmos só no limite daqui, os lugares onde ainda chegou o cristianismo e não tem uma igreja evangélica pentecostal. Deus quer uma igreja lá, amém? Deus quer uma igreja lá. Pastor, mas na minha cidade tem um monte de igreja, mas não tem uma igreja evangélica pentecostal. Deus quer implantar uma igreja lá, e Ele está desafiando eu e você a pensarmos nisso. A nós sairmos da nossa zona de conforto, sairmos do lugar onde nós gostamos de ficar e desbravarmos, queridos, desbravarmos e arrancar topo, enfrentar, aleluia, as dificuldades de um campo missionário, enfrentar a perseguição, como o pastor disse. Os missionários deixavam literatura para o povo, outros iam lá e colhiam literatura, e na perseverança e no testemunho eles continuaram. Meu irmão, nós precisamos avançar além de Jerusalém. Deus nos quer também na Judeia, aleluia. Deus quer essa igreja crescendo, Deus quer você envolvido nisso, irmão. Deus quer você de prontidão. Deus conta com você nessa obra. Deus conta com você, com a sua oração, mas também com a tua presença. Mas Ele falou também sobre nós irmos até Samaria. Samaria era torre de guerra. Samaria era um estado vizinho da Judéia, a oeste do mar Mediterrâneo, uma região central da Terra Santa, que compreendia as tribos de Efraim e Manassés. Um lugar maravilhoso. E a nossa Samaria são os estados vizinhos, muitos lugares distantes, estados, Rio de Janeiro, São Paulo, outros lugares. A igreja tem orado para que a igreja se estabeleça em outros estados, em outros lugares. A oração da igreja tem sido: Senhor, dá-nos obreiros. Já existe oração da igreja pela cidade de Nanuque. Existiu a oração da igreja para o envio de um pastor para Paraíso, e Deus abençoou a igreja, e Deus tem nos dado graça naquele lugar. Mas Deus não nos quer, irmãos, somente assim. Deus nos quer avançando, Deus nos quer percorrendo territórios, Deus nos quer implantando a obra dele a tempo e fora de tempo. Nós falamos e oramos e profetizamos que nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas, irmãos, o Espírito Santo só nas quatro paredes, isso não vai acontecer nada, não. Se você é cheio do Espírito Santo, você não pode ter medo de ir, de fazer a obra, de se colocar na brecha, de dizer: olha, eis-me aqui, conta comigo, sem precisar ficar fazendo uma escala toda vez. A escala é uma questão de ordem, mas se dispor à obra, se dispor. Quando nós ouvimos as notícias, irmãos, são os missionários que estão em outros lugares.
Não precisa nem ir muito longe, não. Fala do Nordeste. Nordeste é um lugar difícil. Você pega aqui, ó, e vai para dentro aí. É difícil pastorear. É difícil implantar igrejas em determinadas cidades onde a idolatria, o catolicismo impera. E a dificuldade para você implantar uma obra missionária é grande. Mas Deus falou, Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, aleluia, para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês levem a palavra a tempo e fora de tempo. Tem gente cheia de Espírito Santo nesse lugar, brada no seu lugar, para o céu nessa hora, aleluia. Mas o Senhor também diz: e sereis minhas testemunhas também, até os confins da terra. A igreja, ela não se limita ao espaço. A igreja não se limita a um território. A igreja não se limita a um estado. A igreja precisa avançar aos confins da terra. Os confins da terra são os lugares mais distantes dos nossos bairros, da nossa casa, do nosso estado. São lugares onde ainda não tem um missionário, onde ainda não tem alguém pregando a palavra do Senhor. Eu conheci um missionário por nome de Celso. Ele viveu durante 20 anos no Uruguai, implantando igreja. 20 anos numa outra cultura, 20 anos vivendo longe da família, passando as piores dificuldades que os irmãos possam imaginar. Depois ele voltou para o Brasil, ele ficou cerca de 4 anos no Brasil, e agora ele está na Espanha, numa pequena cidade com 18 mil habitantes, chamada Loma, onde lá impera catolicismo, onde lá impera o pessoal que são os ciganos, né, que tem uma cultura muito difícil, e ele já está ali implantando igreja. Os confins da terra fala da igreja pentecostal, está em outros países. O Senhor não limitou você, meu irmão, minha irmã. Você diz: pastor, mas eu não sei falar o inglês, eu não sei falar um francês, eu não sei falar nada. Deus vai te capacitar, porque aquele que envia, Ele capacita, e Ele capacita, Ele dá o respaldo, e Ele dá o respaldo, Ele sabe por quê? Porque Ele é Senhor sobre a tua vida. Ele está esperando que alguém se disponha, aleluia. No ano de 2004, Deus nos convidou para pregar numa conferência missionária na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. E eles estavam preparando um missionário para mandar para o deserto dos Tuaregs, preparando aquele moço para mandar lá para os Tuaregs, lá para o deserto. Aquele moço aprendendo a falar francês, aqui no Brasil, logo aqui do lado, no Espírito Santo. Queridos, a igreja do Senhor, ela não fica limitada. Deus está procurando pessoas, aleluia, desbravadores. Essa obra, ela não vai parar. A palavra de Deus diz que aqueles moços, quando eles viram o Senhor Jesus, continuando o texto, aleluia, aqui no versículo 9 diz: dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e a nuvem o cobriu dos seus olhos. Querido, eu não acredito que esses homens ficaram ali olhando Jesus subir. Não, sabe por quê? Porque se tivesse ficado lá, nós não estaríamos aqui. Amém? Se ele tivesse ficado lá, contemplando a glória, contemplando o Senhor Jesus subindo ao céu, e não saísse a campo, nós não estivéssemos aqui ainda. Nós não estávamos aqui, eu e você não estávamos aqui. E se nós ficarmos, irmãos, parados dentro da igreja, e se nós ficarmos olhando para as lutas, e se nós ficarmos olhando para os obstáculos, e se nós ficarmos olhando para a enfermidade, e se nós ficarmos olhando para uma série de coisas, a igreja não vai avançar. A geração vindoura não vai ter nada para eles ler daqui a 20, 30 anos. Hoje o pastor Gilmar fez um relato aqui. Mas se a igreja ela não se mexer, se a igreja não sair do banco, se a igreja não sair do jeito que está, daqui 30 anos,
os gêmeos do pastor Gilmar, é o José e o Caleb, né? Provavelmente eles não terão nada o que ler sobre a história que nós escrevemos para eles. O desafio continua. A igreja está aí. Estamos aqui no número considerado, cada um na sua realidade. Mas você precisa pensar, meu irmão, minha irmã, sobre Jerusalém. Você precisa pensar sobre as pessoas que estão próximas de você. Certa feita Deus me deu uma palavra para pregar para os pais na igreja. E quando a Bíblia diz que os pais são aqueles que acompanham os seus filhos quando eles vão deitar, andando pelo caminho, fala a palavra de Deus. Eu perguntava para os irmãos da igreja: qual foi a última vez que você dobrou o teu joelho e orou a Deus e jejuou e pagou um preço de oração pela vida do seu filho? O pastor da igreja que eu fui pregar naquela noite, ele levantou depois da pregação e falou assim: pastor Rogério, eu nunca jejuei pelo meu filho, eu nunca tirei um dia de jejum, consagrando a minha vida e colocando a vida do meu filho em oração. Queridos, a igreja está aí, é bonito, é lindo. Nós lemos o relato até da crucificação de Jesus, a coragem daquele homem. Mas, irmãos, nós precisamos sair da zona de conforto. O ano que vem vai chegar, ou no culto das congregações, estaremos aqui no mesmo lugar, no mesmo horário, com os mesmos rostos, talvez um pouquinho de cabelo branco, outros um pouquinho de ruga, outros um pouco mais velhos, outros com menos cabelo, né? Outros um pouco mais gordinho, outros um pouco mais magrinho, mas precisamos pensar, somos um povo pentecostal, aleluia, mas o que é que eu e você temos feito, além daquilo que Deus está pedindo de nós? Deus quer mais de você, querido. Deus quer que você seja um cristão que ora mais, menos confuseiro, aleluia, mais atento a ouvir a voz do Senhor, aleluia, mais comedido nas suas palavras. Deus está contando comigo e com você nesta hora. O Espírito Santo, ele é o verdadeiro iniciador da missão apostólica. Para isso, o desenvolvimento missionário foi e aconteceu, mas para que isso continue, é necessário a minha e a sua participação. Por isso, nessa manhã, você pense nisso, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunho é muito mais do que atitude. Testemunho é vida. Testemunho é mais do que palavra. É a pessoa olhar para você e ver em você a presença de Deus. Em todas e nas mínimas coisas que nós fazemos. O que Deus espera de mim e de você é exatamente isso. Fiquemos de pé no nosso lugar. Oh, glória a Deus. Aleluias! É para você refletir, meu irmão. É para você refletir, meu irmão. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Começa com Jerusalém, começa no espaço mais próximo. Há um provérbio que diz: antes de você pensar em mudar o mundo, dê uma volta dentro da sua casa, mude lá dentro primeiro. Amém? Antes de você pensar em ganhar o teu vizinho, olhe para dentro da tua casa, da tua vida, veja o que precisa ajustar. Deus é contigo e Ele vai te dar vitória. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, glorificado seja o teu nome nesta manhã. Exaltamos o teu nome pelo poder do teu Espírito Santo, que nos constrange, meu Senhor, que fala aos nossos corações, que opera milagres, aleluia, que nos dá